cuidado pra não ficar batendo um monte na mesa. Tá também, bom, Lúcia. Ok. Para de reclamar, guri. Vamos. Vou botar isso ali. Tá, mas quanto mais tu enrola, pior é. Então tá. Bem-vindos! Oi, tudo bem? Vamos começar assim, nesse clima de amor e paixão, mais o nosso novo episódio do VidaCast, já que o tema de hoje é manter leveza no relacionamento. Legal. Olha que propício, Ricardo! Me botando pressão! Que coisa! Tá? Bem-vindos! Muito bem, tema de hoje, desafio para manter leveza no relacionamento. E para começar, que tal a gente falar pro pessoal um pouco da nossa história, como que a gente se conheceu, há quanto tempo a gente tá junto, né? Até para entender o contexto, porque uma coisa é leveza na relação de pessoas que estão recém se conhecendo, naquele momento romântico, né? Nós estamos aí eu não sei fazer conta. 2006 nos conhecemos. 2006. Ó, 2006, foi o 2022, 16. Mais um, 17. 7. Estamos quase atingindo a maioridade dessa relação. Uau! Em 2006 nos conhecemos. Eu era uma recém-formada, jovem, recém-chegada na empresa, primeiro emprego, né? Tinha acabado de me formar. Eis que tô lá eu, desenvolvendo a minha carreira, e chega um nerdzinho. Um nerdzinho da empresa. Eu ficava muito na hora do almoço fazendo entrevistas, porque naquela época eu fazia muito essa parte de recrutamento, seleção, trabalhava no RH da empresa. Então eu ficava muito na hora do almoço, o pessoal saía pra almoçar, eu ficava lá fazendo entrevista com os candidatos, só podiam na hora do almoço, enfim. E aí, Ricardo, tu quer que eu te espere? Óbvio. Pra gente almoçar junto? E eu, imagina, não precisa, vai lá. Primeira vez acho que tu não esperou mesmo. Mas daí tu continuou, né, te oferecendo. E eu aqui, ó, a la Matrix aqui, ó. Esquivando das propostas. E aí, tu lembra uma vez que eu te falei uma coisa? Tô insistente? Tu é insistente, hein? E o que tu respondeu? Ah, não sei, não Tu lembro. disse, um pouco, mas eu te espero. E ele realmente esperou e a gente almoçou juntos. Foi a primeira vez que a gente almoçou juntos naquele dia. E aí logo começaram a vir os convites pra sair, pra isso, pra aquilo. E foi um dia no cinema que rolou o primeiro beijo. Depois de eu não sei quanto tempo saindo, assim, mas aí rolou o primeiro beijo, mas foi no Talvez cinema. 2 meses? Ai, não, mês? acho que não foi tanto Menos? assim. Não, acho que não foi Ok. tão É. difícil. Mas Mas assim, rolou o saindo primeiro aquela coisa, tipo, vamos almoçar junto, vamos não acho sei que o a gente quê. saiu algumas vezes, eu sempre andava com a minha amiga Tiracolo, a Mari, com querida a Mari. que depois inclusive conheceu o marido por intermédio, né? Além de tudo, somos cupidos também, né? Porque casamos aí 2 casais de amigos e assim é a nossa história. Em 2012 nos casamos casados, né? Já moramos juntos desde 2008, então de 2006, 2008, namoro. Tivemos ali um períodozinho de uns 6 meses separados, depois voltamos, já fomos morar juntos também. Então tá, resolvemos separar, tá bom, resolvemos voltar, então vamos morar juntos, vamos resolver isso aqui. Vai. E 2010 oficializamos a relação e cá estamos. Esse é um pouquinho do nosso tempo, mas é bastante tempo, né? Qual o teu entendimento sobre relacionamento leve? O que é uma relação com leveza? Tu considera que nós brigamos, por exemplo? Tu considera que nós somos um casal que briga muito? Não. Tá, vamos lá. Assim, brigamos. Todo mundo briga de vez em quando, né? Tá. E aí, tipo assim, às vezes é besteira. Ai, aquilo ali que ficou em cima da mesa. Ai, o negocinho que não fez, ou deixou de fazer, o que esqueceu. Vamos mensurar isso. Isso aí é mínimo. De 0 a 10. Tu acha que a gente... O quanto que a gente briga? Aí, assim, ó, sazonal. Às vezes tem vezes que briga mais, né? Tá. Aí eu diria assim, chega no máximo uma escala 5 de briga. No máximo. Eu acho mais. No topo, assim. Eu acho que a gente briga bastante. É? Eu acho. Mas aí eu tenho eu tenho uma reflexão sobre isso. Eu acho que a gente briga bastante sobre coisas do dia a dia. Porque, besteirinha. Por isso que eu tô dizendo a escala 5, entendeu? Tá, mas é assim, tipo, todo dia tem alguma coisinha. Né? Então, assim, de hábitos e costumes, sabe? De criação.
aqueles hábitos que cada um traz de casa, e aí tem jeitos e coisas, e aí eu gosto desse jeito, outro gosta do outro jeito. Eu tendo a gostar de alguns jeitos mais do que ele, e querer E que tem seja, o temperamento forte, né? Também. Então, assim, essas coisinhas do dia a dia, eu acho que a gente, diariamente, a gente tem uma picuinha. Mas nós não brigamos, e aí que vem o ponto que eu acho mais importante. A gente não briga por coisas profundas, no sentido assim... valores, princípios, estilo de vida, maneira de gerenciar a vida, a família, prioridades, vontades, desejos, objetivos. Isso a gente tem muita coisa em comum. Os nossos atritos não passam por isso. Por isso eu acredito na longevidade dessa relação, meu amor. Legal, eu também. Mas e o que tu entende, então, por um relacionamento leve? Pegando aí Eu acho que passa por isso, assim, tipo, cara, as besteirinhas do dia a dia são besteirinhas, sabe? Vai brigar, faz parte, e aí esquece, não vai dormir brigado e de mal e não sei o quê, por causa do assunto XPTO. É bem raro mesmo a gente dormir um de mal com o outro, assim. Acontece, mas é bem raro, Né? Então, acho que passa por isso, né? E aí depois tem mais 1 milhão de coisas, assim, pra pensar de leveza, né? Que é... ter tempo para si próprio como indivíduo, né? Ter tempo pro casal, ter tempo com os filhos também, né? Então, assim, existem vários tipos de tempo que um ser humano precisa, né? E aí, quando tu tem a vida de casal, tu tem ainda mais... De casal com filhos... tu tem ainda mais que separar o tempo para os pequenos, né? Então, saber distribuir, manejar isso. Faz parte, né? De conseguir ter uma certa leveza. Tipo assim, vou sair para caminhar, vou sair de bike quando tu sai, eu vou sair para correr, sozinho, né? Agora a gente vai sair todo mundo junto, mas tem que ter esses momentos. Eu concordo. Eu acho que é uma questão também, de novo, assim, né? Eu não acredito nessa coisa de que relacionamento, amor sustenta um relacionamento leve. Claro que a gente se ama, né? Claro que tu tem que admirar, gostar e amar da pessoa com quem tu tá. Mas eu acho que só amor não sustenta e nem garante leveza numa relação, né? Eu acredito que tem que ter compatibilidade de estilos, compatibilidade de valores, compatibilidade de princípios, para que a vida de casal, a dinâmica do dia a dia, se torne leve. Porque quando tem duas pessoas que são muito, por mais que se amem, que se atraiam, né? Não conseguem compartilhar de uma visão de mundo minimamente semelhante, fica muito complicado tu conseguir estabelecer leveza, porque aí às vezes é isso, é o objetivo de um, é o estilo de vida do outro que vai estar sempre criando atritos, né? Eu quero ir por aqui, bom, eu quero ir por lá. Isso passa por milhares de diferentes aspectos, né? Tipo assim, aspectos morais, aspectos de planejamento, gestão e questão financeira, de como tu gasta, quando tu gasta, no que tu investe, porque depois o que tu não investe, né? Depois pra vida prática de um casal, o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de fazer nas horas de lazer. Porque senão as crises vêm, e todo casamento vai passar por alguma crise, as crises vêm e aí deixa a relação muito vulnerável. Então, as questões financeiras, por exemplo, né? Todo mundo tá sujeito a uma parte do casal acabar ficando comprometido financeiramente, uma questão de carreira, uma questão de circunstâncias, às vezes da família, né? Tua ou da tua companheira, do teu companheiro, que são coisas que afetam. Então, assim, saúde, exatamente, que impeça o outro de seguir com algumas coisas, ou que limite a vida do outro. E isso vai impactar nos teus valores, na tua moral, na forma como tu vê o mundo e nessa relação. Então, acho que, pra mim, o entendimento de relacionamento leve passa por isso, assim, passa pelo amor, sim, né? Mas o que sustenta esse amor, porque eu acho que tem aquele fogo da paixão inicial, né? Você se atrai pelo fogo da paixão. Mas depois o que sustenta esse amor, essa cumplicidade, o que fortalece a relação, passa muito pelas essas questões de valores.
E a saúde mental dos dois Dos que dois. estão na função, né? Não encucar demais com problema, não, sabe, ter super ansiedade. Mas que situações tu tarará. acha que hoje em dia afetam a leveza do nosso casamento? Ou tu acha que existem situações que afetam a leveza do nosso casamento hoje em dia? Tiveram fases, né? Tiveram muitas fases. 18 o que anos. eu falei, tem coisas que são praticamente juntos. sazonais, né? Tipo assim, afeta a leveza, por exemplo. Tu teve as questões de saúde da coluna, né? Depois teve, agora outra recentemente, cirurgia. a outra cirurgia. Então isso gera estresse, gera, sabe? Tipo, desestabiliza Aham. a rotina, desestabiliza o ambiente. Né? Mas, de novo, é sazonal, é uma coisa que aconteceu, foi resolvido. Pã. Eu vejo assim, por exemplo, tá? É muito menos impactante e afeta menos a relação do casal. Coisas do tipo assim, cara, tô trocando de emprego, tô indo pra outra empresa, etc. Me deixa estressado, né? E eu passei por isso agora, ano passado, né? Tipo assim, cara, tô trocando de emprego. Toda aquela função de te provar, de construir novas conexões e tararã, isso gera um estresse adicional em uma das pessoas do casal. Mas eu vejo que, assim, supostamente, em termos do nosso relacionamento, impactou muito pouco. Mas aí eu acho que tem um elemento que é uma característica, eu acho que forte na nossa relação, se a gente for, de repente, comparar ou considerar a média geral, que é a comunicação. E aí, nesse sentido, eu acho que tu tem uma característica diferente da maioria dos homens, porque tu fala. Existe uma questão que muitos homens acabam não compartilhando as suas angústias, o que está gerando estresse ou as suas preocupações com as suas parceiras, Faz porque sentido. existe uma crença de que tem que dar conta, ou de que, né, existe muitas vezes ele não teve ao longo da vida um incentivo de falar sobre essas coisas, né, e aí ficar remoendo sozinho. E eu acho que essas questões de comunicação entre o casal, de expor as preocupações, de expor os receios, de expor os medos, né, porque às vezes a visão do outro pode te surpreender no sentido de dizer, não, mas não te preocupa, a gente tem essas alternativas, a gente tem essas opções, né? Isso foi uma coisa, por exemplo, quando nós viemos pra cá, que nós discutimos muito. Era claro que o Ricardo tinha preocupação, porque ele veio por uma boa oportunidade profissional, mas eu não ia estar trabalhando, não estaria trabalhando por um bom período. E um peso que não era uma coisa que nós conversamos na nossa relação, no sentido assim, uma parte vai ficar de trabalhar. Sempre foi uma coisa que os dois tinham uma vida profissional ativa e sempre tiveram uma vida profissional ativa. Isso é, de novo, questões de escolha do casal. E, de repente, a gente se viu num momento, numa fase, onde tu, predominantemente, sustentava 100% a família. Né? Então, e de uma mudança de país, né? Então, assim, e de que forma que na comunicação a gente consegue daqui a pouco dar suporte, ajudar a pensar, dizer, não, a gente tem, né? A gente não tá saindo fugido, se precisar voltar, qual é o pior cenário que pode acontecer? Eu acho que nessa questão nós também temos uma característica, que aí também é pessoal, mas nós somos racionais, né? Eu acho que nós somos dois, os nossos dois perfis. Não deixa a emoção tomar conta e entrar em desespero e tal. Exato. Porque às vezes pode ter um do casal que é mais emocional, né? Mas aí também que é ok. comunicação dá esse equilíbrio. Então essa questão de gestão de estresse, né? De situações sazonais que impactam, que estejam impactando um dos lados. Eu vejo a comunicação como a principal ferramenta aí para conseguir driblar e colocar um pouco de leveza, até para que os problemas sejam solucionados ou vividos ou gerenciados juntos, né? Claro. Com o casal. Não, e eu tô falando assim, das coisas que realmente são mais impactantes, mas tem as coisinhas também do dia a dia, que é tipo, cara, a criançada tá maluca e não para de gritar, e aí estão brigando por causa do brinquedo e não sei o que. Cara, isso tira a paciência da pessoa, deixa estressado, diminui o nível de leveza, mas, cara, numa magnitude muito pequena, né? Então, assim, ajuda, assim, na leveza também, se for pensar nesse aspecto, a Bela ter a creche, né? O Caio ir pra escola, claro. né? Então eles não estão 100% do tempo com a gente. Isso ajuda também a administrar isso aí. E isso é a força da rotina.
né? Porque por mais que às vezes rotina seja uma coisa cansativa e traz muitas vezes essa coisa meio do monótono, né? Rotina é estruturante. E rotina é estruturante dependendo da tua rotina para promover leveza ou não na tua vida. Então, isso também vale para a vida de casal. Às vezes a rotina do casal tá muito desencontrada. Às vezes o estilo de vida do casal tá muito desencontrado. E isso é provocador de estresse, de conflitos, de situações e que daqui a pouco também precisa sentar e conversar para ajustar uma rotina que seja promotora de, né? Claro, daqui a pouco, sei lá, a pessoa trabalha de noite, a outra trabalha de dia, não se encontram. Ou então, os dois trabalham fora, passam muitas horas do dia fora, entre deslocamento e aí se encontram. Precisa criar alguns espaços, né? Hoje mesmo os dois trabalhando em casa, que é o nosso caso, e que, claro, a gente tem então esse contato, a gente reserva uma vez por semana para que a gente saia para almoçar. Porque por mais que a gente almoce juntos em casa todos os dias, às vezes é isso, o Ricardo tá com reunião, eu tô com atendimento, almoça rápido, dararã, um começa o almoço, o outro arruma as coisas depois. A gente não senta e conversa, a gente não... Uma vez por semana, quando tu vai num restaurante, por mais que tu não tenha um monte de horas, mas tu tá num restaurante, tu já tá num ambiente propício a dizer assim, tá, vamos sentar aqui, vamos comer com calma, vamos conversar um tempinho que tem. E saindo do ambiente de casa, isso é uma coisa que volta e meia tu sempre comenta, né? A gente acaba conversando sobre temas, sobre coisas também diferentes daquelas que estando dentro de casa, tu acaba ficando sempre nos assuntos, sei lá, da família, das situações, do filho A, da situação B, do que tem que lembrar, do que tem que fazer. É bem naquela vibe do que tu fala, assim, tipo, cara, é um almodate, né? Então, assim, vai mais naquela vibe do tipo assim, cara, vamos falar de coisas mais descontraídas, né? Vamos falar de nós. E isso até entra na próxima questão, que era assim, que estratégias que a gente procura utilizar para trazer ou para manter uma certa leveza na nossa relação. E o almodate semanal é uma das estratégias que a gente adotou, né? Tu vê alguma outra que tu acha que a gente tem, assim, na nossa... Eu não vou dizer que é uma estratégia, mas eu acho que, assim, de forma geral, a gente sabe também abrir o espaço pro outro e conceder. Não tem aquela coisa assim, tipo, não, mas eu quero isso muito e vai ser do meu jeito... Né? Normalmente a gente acha mecanismos assim, até tipo, de escolhas de atividades, né? Tipo, tem algum plano pro final de semana? O que tu gostaria? Eu pensei em tal coisa. E eu acho que uma outra coisa que a gente também tem é esses espaços pro outro ficar sozinho em atividade que tu não tá, ou que eu não estou, né? Sem essas neuras do tipo, vai sair, vai com um amigo, não vai levar ninguém. Não quer estar comigo. Não quer estar comigo. Então, assim, fora as atividades de esporte, por exemplo, final de semana, o Ricardo sai pra correr, sai pra fazer as bikes. Há uns finais de semana atrás, foi lá numa corrida, foi ele e um amigo. Agora eu marquei um show que eu vou e as amigas. Então, assim, ter esses espaços que são individuais com, né, que não são só do casal, mas esses momentos onde eu sou a Lúcia, onde só tô eu lá com as minhas amigas, que é um outro tipo de entretenimento, que é um outro momento de lazer e de descontração, onde tu tá com os teus amigos, eu acho que isso também é muito promotor de leveza, né? Porque são uma relação, por mais que se ame, são duas pessoas, gente, né? Então, assim... Não, e outra, tem casais e casais. Tem gente que, cara, não desgruda e tá tudo bem, né? Tem gente que pega e vai assim, cara, eu vou pra academia, vou eu, a minha esposa e os meus filhos, e tá tudo certo, entendeu? E aí, tipo, as crianças ficam lá no meio da academia, bloqueando, e tá tudo bem. Não é o meu estilo. Eu tenho algumas ressalvas sobre isso. Eu acho que tá assim, tudo bem até certo ponto. Porque eu acho que em algum momento as pessoas... Não é interessante a gente perder a nossa individualidade. A gente perder completamente o contato das coisas que nós gostamos de fazer. Tu não precisa se tornar um egoísta. E aí tu diz assim, eu vou fazer tudo sozinho, não vou fazer com a minha família. Mas também não achar que tudo que te dá prazer envolve somente essas pessoas. E encontrar espaço de coisas que te satisfazem... sem necessariamente estar com elas, o que não quer dizer que quando tu estiver não seja por uma escolha, entendeu? Claro. Né? Então, assim, eu ainda acho que sempre faz bem. Eu acho que tende a fazer melhor criar esses espaços de individualidade
do que tá sempre colado, sempre junto, fazer tudo junto com o parceiro ou com a família toda. E isso é comum muitas vezes entre casais, assim, né? Do tipo, mas a gente vai sem as crianças, se eles estivessem aqui, eles iam gostar. É verdade, né? Não quer dizer que tu tá, que tu não... Mas assim, é uma outra proposta, é um outro momento, e depois tu pode ir com as crianças, ou tu pode repetir essa experiência com as crianças, e vai ser uma outra experiência em função da presença deles. Da mesma forma, tu tá num lugar que tu diga assim, Ricardo ia adorar tá aqui. Ok, eu trago ele aqui depois. A gente marca e vem junto. Agora tô eu. Né? Agora tá, Lu, fui lá e acho que tu vai gostar, vamos lá de novo. Sabe? Então, acho que isso sim, mas não te privar de ter o teu momento, sabe? O que mais? Tu acha que tem alguma outra estratégia, assim, que a gente, do nosso dia a dia? Passa por tudo isso que tu falou, né? E eu acho que precisa dos momentos, assim... Cara, a gente tem um momento de planejar junto, a gente tem um momento de curtir junto, tem que ter um momento também pra intimidade do casal, né? Pois é. Então, assim, cara, passa por vários aspectos do que significa ser um casal, né? Ter momentos específicos pra cada coisa. Cara, eu não posso deixar tudo bagunçado, né? A gente tem uma divisão implícita, ninguém escreveu no papel, mas a gente tem uma divisão de responsabilidades dentro da casa, né? Então, tipo, e até coisas assim que são decididas meio na hora. Busca o fulaninho, porque eu tô ocupado agora. Ou, olha só, dia tal, hora tal, tu consegue fazer isso pra mim? Né? Então, assim, a gente se organiza, a gente tem uma certa agenda, né? E também essa divisão implícita de responsabilidades. Acho que isso tudo ajuda na leveza e saber quem tá dando conta do quê pra harmonia geral da casa. Eu sou suspeita pra dizer isso, porque eu me considero uma pessoa extremamente organizada. E eu acho que viver no caos, e não é uma questão de opinião, é uma afirmação. Viver no caos é promotor de estresse, é gatilho pra estresse. E quando tu não consegue criar uma harmonia, né, uma organização harmônica também com o teu parceiro, é prato cheio pra vocês estarem sempre atritando, né? Porque aí, assim, eu acho que uma das coisas que os casais mais sofrem é quando tu tem certas intenções e acha que o outro tem que ler isso subliminarmente. Pois é. Né? Tu tem que dizer, olha, eu preciso disso, eu espero que tu faça isso, tu não, ou daqui a pouco isso, olha, tu não tá fazendo, eu tô fazendo também isso, mas tá demais pra mim, eu preciso que tu me ajude com essa parte, né? Então, assim, a gente precisa expor claramente as nossas necessidades e os nossos desejos de ajuda, ou de vida, ou de nananã, pra que a outra parte também tenha isso claro. Não dá pra dizer assim, mas ele não tá vendo. Claro, eu sei que a gente faz, eu faço também, né? Não tá vendo que eu tô aqui? Podia vir se oferecer. Mas às vezes é mais fácil dizer, tu pode vir aqui me ajudar? Claro. Olha só, tô precisando de uma mão aqui, né? Do que esperar e ficar assim, não tá me vendo, não tá me vendo, não tá... No fim, isso só te gera mais estresse, irritação, né? E aí, quando tu vai pedir ajuda, tu não pede, tu dá um... Porque aí tu já tá estressada, né? Então, acho que comunicação é chave pra leveza, assim. Eu acho que a gente tá num bom balanço disso, no momento, assim, da nossa... A gente já passou por várias fases. Claro que tem marcos que desorganizam muito isso, e eu acho que hoje a gente está vivendo um momento bastante estável, também por as crianças já estarem em idade escolar, né? Se restabeleceu uma rotina pós-pandemia, né? Em que a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo. Então, eu acho que agora a gente está vivendo um momento bem positivo conseguiu estabelecer esses espaços, conseguiu estabelecer espaços para nós dois, para nossa intimidade, para nossas, sabe, para os nossos encontros, para sair. Então acho que agora mas já vivemos períodos bem estressantes. Chegada de filha, período estressante. Mudança de país foi período mega estressante. Reforma de apartamento foi período mega estressante. Que a gente viveu por 1 ano na casa dos meus pais. O primeiro apartamento que nós compramos, nós botamos abaixo o apartamento, né?
E foi um ano de reforma. E a gente não tinha condições de ficar alugando, né? Nós morávamos de aluguel e mantendo já o financiamento e todos os custos de obra. E aí os meus pais ofereceram, disseram, tá, por que vocês não moram aqui com a gente? Porque foi muito bom, né? Ajudou a salvar bastante grana. Mas tumultuou um monte. Tem um preço, a nossa relação, né? Mas eu acho que todas essas decisões, isso também, né? Nós fizemos em conjunto. Né? E em outro episódio, a gente até comentou do quanto nós somos bem independentes, assim, nessa coisa de tomarmos as nossas decisões e querermos manejar as nossas coisas, né? Foi num outro episódio quando a gente estava falando também de filhos. Então, assim, a gente tomou as decisões juntos. Mesmo essa, por exemplo, de morar um ano na casa dos meus pais. E claro, tem momentos de tensão, mas eu acho que o fato de... Por que a gente tá aqui? Né? Vamos lembrar do principal objetivo. O que a gente tá junto trabalhando? O que a gente tá... Sempre nos ajudou a também passar pelos momentos de crise e de estresse. É isso aí. É, amor. Mas eu acho que no mais, assim, picuinhas e brigas de separação, de não querer mais falar, não tem. Acho que no fim somos bem tranquilos. Também acho. Conta aí pra nós, e tuas experiências com relacionamentos? Tem sido leve ou nem tanto? Será que algumas estratégias que a gente compartilhou aqui você também usa ou pensa em de repente passar a adotar na sua relação? Conta um pouquinho pra gente que a gente siga com essa conversa. Se chegou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo e aproveita e te inscreve no canal caso você ainda não seja inscrita para acompanhar os novos vídeos e os próximos vídeos da série VidaCast. Nos encontramos no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau, pessoal.